Há um peso no peito que não é tristeza, não é cansaço. É o silêncio sufocante de um homem que ficou imóvel no momento em que o corpo que ele conhecia a vida toda simplesmente não respondeu. Um silêncio que não tem nome, que não cabe em conversa de mesa de jantar, que não aparece em consulta médica porque a vergonha chega antes das palavras. Esse silêncio tem um som específico, é o som de uma porta que fecha devagar, sem barulho, dentro de um homem que acreditava que isso nunca aconteceria com ele. E o que dói mais não é o momento em si. É o que vem depois. É deitar ao lado da pessoa que você ama e sentir uma distância que nenhum dos dois sabe como atravessar. É acordar no dia seguinte com aquela voz interna que sussurra coisas que nenhum homem deveria ter que ouvir sobre si mesmo. É a crença silenciosa, engolida, de que isso é definitivo. De que é a idade. De que é assim que a vida termina, não com um ponto final claro, mas com um apagamento lento, íntimo, que ninguém vê, mas que você carrega em cada gesto. Mas eu preciso que você ouça o que vou dizer agora com toda a atenção que você tem. Não é envelhecimento. É fluxo sanguíneo bloqueado. Esses são dois problemas completamente diferentes, e apenas um deles pode ser resolvido. A Sociedade Brasileira de Urologia aponta que 52% dos homens acima de 60 anos convivem com algum grau de disfunção erétil. 52%. Isso significa que você, se está passando por isso agora, não está sozinho, está no meio de uma maioria silenciosa que carrega esse peso sem saber que existe saída. E a parte que ninguém conta, a parte que fica escondida nos rodapés dos estudos clínicos, é que 74% desses casos apresentam melhora significativa com intervenções naturais, sem necessidade de medicamento, quando a causa real é identificada e tratada pela raiz. Porque a causa real, na maior parte das vezes, não está na cabeça. Não é psicológica, não é emocional, não é uma sentença da sua biologia. Está nas artérias. Está no endotélio, a camada fina que reveste os vasos sanguíneos e que, com o tempo, com inflamação crônica, com alimentação inadequada, vai perdendo a capacidade de produzir óxido nítrico, o composto que permite que o sangue chegue com força e volume suficiente para que a ereção aconteça de forma natural e sustentada. Cada dia que passa sem endereçar isso, o tecido vascular perde um pouco mais de elasticidade. Cada noite que passa distante, a confiança perde um pouco mais de solo firme. E o homem que poderia ter retomado o controle da própria vitalidade vai adiando, vai esperando que passe sozinho, vai acreditando que a janela de oportunidade já fechou. Mas ela não fechou. E é exatamente por isso que você está aqui, e é exatamente por isso que eu gravei esse vídeo. Eu sou a doutora Clarice, médica com mais de 15 anos dedicados à saúde masculina integrativa, e ao longo desse vídeo eu vou te mostrar 5 frutas específicas, com mecanismos de ação documentados com ação direta na circulação e na produção hormonal, que você pode começar a incluir já na próxima refeição. Não são promessas. São compostos bioativos que a ciência identificou, que eu aplico com meus pacientes, e que você vai entender completamente com cada detalhe antes de sair daqui. Mas antes de chegar nas frutas, eu preciso te mostrar exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque quando você entender o mecanismo, tudo vai fazer sentido de uma forma que nenhum remédio jamais te explicou. A primeira fruta que eu quero te apresentar não é nova. Ela existe há milênios, aparece em pinturas egípcias, em textos da medicina persa antiga, em simbologias de fertilidade e vitalidade que atravessaram culturas inteiras, e durante muito tempo foi tratada como folclore, como crença popular sem fundamento científico. Hoje não é mais. Hoje a romã é um dos compostos naturais mais estudados na área de saúde cardiovascular e função sexual masculina, e o que a ciência encontrou dentro dela explica por que gerações de homens, sem saber o mecanismo, sentiam diferença quando a consumiam com regularidade. O que a romã carrega é uma concentração extraordinária de punicalaginas, compostos polifenólicos que, ao serem metabolizados no intestino, geram ácido elágico, um dos antioxidantes mais potentes que a natureza produziu. E aqui está o elo que importa para você. O ácido elágico tem ação direta no endotélio vascular. Lembra do que eu expliquei antes? Aquela camada fina que reveste os vasos sanguíneos e que precisa produzir óxido nítrico para que o sangue chegue com volume e pressão suficientes? A romã protege essa camada. Ela reduz o estresse oxidativo que degrada o óxido nítrico antes mesmo que ele cumpra sua função. É como se ela removesse o ruído da linha antes que o sinal chegue ao destino.
Um estudo publicado no International Journal of Impotence Research acompanhou homens com disfunção erétil leve a moderada durante 4 semanas de consumo diário de suco de romã puro, 240 ml por dia, sem suplementação adicional. Ao final do período, 47% dos participantes relataram melhora mensurável no Índice Internacional de Função Erétil, o questionário padrão utilizado em pesquisa clínica para medir qualidade e sustentação da ereção. 47%. Em 4 semanas. Com uma fruta. E tem mais uma camada nessa história. Pesquisadores da Queen Margaret University na Escócia conduziram um protocolo de 14 dias em que participantes consumiram suco de romã diariamente e tiveram seus níveis hormonais monitorados. O resultado: aumento médio de 24% na testosterona salivar ao final do período. A testosterona não age sozinha na função erétil, ela trabalha em conjunto com a circulação, com o sistema nervoso, com o estado emocional, mas ela é o combustível basal. Sem ela em níveis adequados, nenhum outro mecanismo funciona com eficiência. O que isso significa na prática é simples: a romã não é uma promessa vaga de bem-estar. Ela tem um endereço específico dentro do corpo, o endotélio, o óxido nítrico, a produção hormonal, e age por um caminho que a ciência consegue rastrear, medir e reproduzir. Quando você consome 240 ml de suco de romã puro, sem adição de açúcar, sem mistura com outros sucos, você está entregando ao seu sistema vascular uma concentração de compostos que ele sabe exatamente como usar. Mas a romã é apenas o começo. A segunda fruta que vou te mostrar age por um mecanismo diferente, e quando você entender como ela funciona em conjunto com a romã, vai compreender por que a combinação é muito mais poderosa do que qualquer uma das duas isoladas. A segunda fruta tem um segredo que a maioria das pessoas joga literalmente no lixo toda vez que come uma fatia dela no verão. Não é uma metáfora. É literal. Existe uma parte da melancia que quase ninguém consome, que vai direto para o lixo ou para a compostagem, e que contém a maior concentração do composto que transforma a melancia em uma das frutas mais estratégicas para a saúde vascular masculina que a ciência conhece hoje. Mas antes de revelar qual parte é essa, você precisa entender o mecanismo, porque ele fecha um circuito que a romã começou a construir. A romã, como eu expliquei, protege o óxido nítrico do estresse oxidativo. Ela preserva o sinal depois que ele foi produzido. A melancia age em um ponto anterior nesse processo. Ela fornece a matéria-prima para que o óxido nítrico seja sintetizado nesse processo. Ela fornece a matéria-prima para que o óxido nítrico seja sintetizado em maior quantidade, desde o começo. São duas ações no mesmo caminho, uma protege o produto final, a outra aumenta a produção na fonte. Quando você combina as duas, está atacando o problema da circulação por duas frentes ao mesmo tempo. O composto responsável por isso na melancia chama-se citrulina. É um aminoácido não essencial que, ao ser absorvido pelo organismo, é convertido em arginina, e a arginina, por sua vez, é o substrato direto que a enzima óxido nítrico sintase utiliza para fabricar óxido nítrico dentro das células endoteliais. Mais citrulina disponível significa mais arginina circulante, significa mais óxido nítrico, significa vasos mais dilatados, significa maior fluxo sanguíneo chegando onde precisa chegar. A cadeia é direta. O mecanismo é rastreável. Não há atalho mágico aqui, é bioquímica vascular com cada etapa documentada. Um estudo publicado no periódico Urology acompanhou homens com disfunção erétil de leve a moderada que receberam suplementação de citrulina, o mesmo composto da melancia, na dose de 1,5 grama por dia durante um mês. Ao final do protocolo, 50% dos participantes reportaram melhora no índice de rigidez erétil, e a taxa de relações sexuais satisfatórias subiu de 1,28 para 2,3 por mês, um aumento de quase 80% na frequência de experiências bem-sucedidas. A citrulina foi bem tolerada, sem efeitos adversos relatados, e os próprios pesquisadores concluíram que ela representa uma alternativa segura e fisiológica para casos de intensidade leve a moderada. Agora, e aqui está o segredo que todo mundo joga fora, a concentração de citrulina não está onde você imagina. A polpa vermelha da melancia, a parte doce que todo mundo come, contém citrulina sim. Mas a casca branca, aquela camada fibrosa entre a polpa e a casca verde que vai direto para o lixo, contém aproximadamente 60% mais citrulina por grama do que a polpa. 60%.
Pesquisadores da Texas A&M University foram os primeiros a mapear essa distribuição em detalhes, e o que eles encontraram é que a casca branca da melancia é, nutricionalmente, a parte mais valiosa da fruta para a saúde vascular, e é exatamente essa parte que nenhuma pessoa consome naturalmente. Você pode incluir a casca branca em sucos, bater com a polpa, incorporar em vitaminas. O sabor é neutro, quase imperceptível quando misturado. O que você estaria adicionando não é um sabor novo, é uma concentração adicional de um composto que o seu sistema vascular sabe exatamente como usar. A melancia e a romã juntas já formam uma base poderosa. Mas existe uma terceira fruta que a maioria dos homens ignora completamente porque parece simples demais, e ela age por um mecanismo diferente das duas, em uma camada do problema que ainda não toquei aqui. Essa terceira fruta mostrou como aumentar a produção de óxido nítrico. A segunda, como protegê-lo. Mas existe um inimigo que nenhuma das duas aborda diretamente, um processo silencioso, contínuo, que acontece dentro dos vasos sanguíneos ao longo de anos sem produzir um único sintoma visível, até que o dano já está feito. Médicos chamam isso de inflamação vascular crônica de baixo grau. Eu costumo chamar de fogo invisível. Imagine uma chama que não queima, que só esquenta. Uma combustão lenta constante que não deixa marca na pele, não aparece em exame de sangue convencional, não dói, não provoca febre. Mas que ao longo do tempo, vai corroendo a parede interna dos vasos sanguíneos com uma precisão destruidora. Vai endurecendo o que deveria ser elástico. Vai estreitando o que deveria ser largo. Vai transformando artérias que deveriam se dilatar em resposta ao desejo em tubos rígidos que simplesmente não conseguem entregar o volume de sangue que a ereção exige. O fogo invisível não avisa quando começa. Ele só avisa quando termina, e quando termina, o homem já está olhando para as consequências sem saber como chegou até ali. O que os mirtilos fazem é apagar esse fogo. Não de forma metafórica. De forma bioquímica com um mecanismo rastreável e documentado. Os mirtilos contêm uma das maiores concentrações de antocianinas entre todas as frutas consumidas regularmente na dieta humana. Antocianinas são pigmentos flavonoides, os mesmos que dão à fruta aquela cor azul arroxeada intensa, e que dentro do organismo agem como moduladores inflamatórios de espectro amplo. Eles inibem a produção de citocinas pró-inflamatórias, reduzem a expressão de moléculas de adesão que danificam o endotélio, e estabilizam a função das células que revestem os vasos sanguíneos exatamente nos pontos onde o fogo invisível mais atua. Em outras palavras, eles não apenas protegem o óxido nítrico depois que foi produzido, como a romã. Eles protegem a própria estrutura que o produz. Um estudo conduzido por pesquisadores de Harvard e publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou mais de 25.000 homens ao longo de 10 anos, analisou a relação entre o consumo de alimentos ricos em flavonoides e a incidência de disfunção erétil. O resultado foi claro. Homens com maior consumo de antocianinas, o composto predominante nos mirtilos, apresentaram redução de 19% no risco de desenvolver disfunção erétil ao longo do período. 19%. Em um estudo com 25.000 participantes, 10 anos de acompanhamento, publicado em um dos periódicos mais rigorosos da área de nutrição clínica. E os próprios autores destacaram que o efeito foi especialmente pronunciado em homens entre 50 e 70 anos, exatamente a faixa etária em que o fogo invisível já acumulou anos de dano silencioso. Mas existe um detalhe de consumo que faz diferença aqui, e que separa o mirtilo que funciona do mirtilo que vira apenas um ingrediente bonito numa tigela de iogurte. A biodisponibilidade das antocianinas cai significativamente quando a fruta é processada com calor elevado. Geleia de mirtilo, mirtilo assado, derivados industriais aquecidos. O pigmento sobrevive, mas os compostos ativos se degradam. O mirtilo fresco ou congelado imediatamente após a colheita preserva a integridade das antocianinas em concentração funcional. Uma porção de 150 gramas por dia, o equivalente a aproximadamente uma xícara, é o volume que os estudos de intervenção utilizaram para obter efeito mensurável em marcadores inflamatórios vasculares em 4 semanas de consumo contínuo. Romã. Melancia. Mirtilo. 3 frutas, 3 mecanismos distintos, 3 ações que se somam no mesmo circuito, a produção de óxido nítrico, a sua preservação, e a proteção da estrutura que o origina. Mas o fogo invisível tem um aliado que nenhuma dessas 3 combate diretamente,
o desequilíbrio hormonal que acontece em paralelo à inflamação, que reduz a testosterona biodisponível e que fecha a última porta que ainda poderia estar aberta. A quarta fruta age exatamente nesse ponto, e ela é a que a maioria dos homens menos esperaria encontrar nessa lista. Existe um hormônio que ninguém menciona quando fala de saúde sexual masculina. Não porque ele não importa, mas porque a maioria dos homens nunca foi informada de que ele existe, de que está sendo desperdiçado todos os dias, e de que existe uma forma simples e natural de recuperá-lo. Esse hormônio não é a testosterona em si. É a testosterona biodisponível. É a testosterona biodisponível, aquela fração que efetivamente chega às células, que efetivamente combustiona o desejo, que efetivamente sustenta o que você precisa que seja sustentado. E o que está consumindo essa fração, silenciosamente, dia após dia, não é a idade. É uma enzima. A enzima se chama aromatase. Ela existe no organismo de todo homem, cumpre funções regulatórias legítimas, e em condições normais é mantida em equilíbrio. Mas a partir dos 50 a 60 anos, com o aumento gradual do tecido adiposo visceral, com o acúmulo de inflamação sistêmica crônica, a aromatase começa a trabalhar fora do ponto de equilíbrio. Ela passa a converter testosterona em estradiol, um estrogênio, em volume acima do que o organismo masculino consegue compensar. O resultado é que o homem pode ter níveis de testosterona total que parecem aceitáveis num exame de sangue padrão, e ainda assim ter testosterona biodisponível insuficiente para que a função sexual opere com a intensidade que ele conhecia. O laboratório diz que está normal. O corpo conta uma história diferente. E ninguém explica a distância entre os dois. As uvas escuras, especialmente as variedades ricas em pigmentação, como a uva Concorde e a uva Niágara de casca escura, contêm resveratrol. E o resveratrol age diretamente sobre a aromatase como inibidor natural, reduzindo a taxa de conversão de testosterona em estradiol sem bloquear a via por completo, sem os efeitos adversos que os inibidores farmacológicos carregam. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food demonstrou que o consumo regular de resveratrol elevou os níveis de testosterona livre em homens com deficiência androgênica leve, sem alteração de estradiol total, indicando que o composto atua no equilíbrio da conversão, não na supressão da enzima. Em paralelo, pesquisadores da Universidade do Texas identificaram que o resveratrol também estimula a expressão do gene NUS3, responsável pela produção de óxido nítrico endotelial, o mesmo circuito que a romã e a melancia já ativaram por caminhos diferentes. O que isso significa em termos práticos? Uma porção de 200 gramas de uvas escuras frescas, consumida com a casca, fornece uma concentração de resveratrol que, em uso contínuo, começa a modular a atividade da aromatase em 4 a 6 semanas. Não é um efeito instantâneo. É um efeito acumulativo, que se somado à base que a romã e a melancia já estabelecem na circulação, e que o mirtilo já sustenta ao reduzir a inflamação que alimenta a própria aromatase, cria um ambiente hormonal e vascular completamente diferente daquele que existia antes. A uva escura não é, sozinha, uma solução. Ela é a peça que fecha o circuito. Porque de nada adianta ter vasos saudáveis e óxido nítrico abundante se o hormônio que coordena o desejo e a resposta fisiológica está sendo desviado antes de cumprir sua função. O corpo precisa que as duas vias estejam abertas ao mesmo tempo, a circulatória e a hormonal, e é exatamente isso que a combinação das 4 frutas até agora começa a construir. Mas ainda falta uma. A quinta fruta age em um ponto que nenhuma das outras cobre. Ela age no sistema nervoso, na sinalização que precede a resposta física, e nos mecanismos de estresse oxidativo celular que, quando fora de controle, sabotam tudo que as outras 4 já construíram. A quinta fruta não é exótica. Não vive em prateleiras de lojas de suplementos, não precisa ser importada, não tem nome científico difícil de pronunciar. Ela está na sua feira, no seu mercado de bairro, talvez já na sua geladeira agora mesmo, e a maioria das pessoas a consome há décadas sem saber que dentro dela existe uma armadura química para as paredes das suas artérias que nenhum dos outros alimentos da lista réplica com a mesma especificidade. Os cítricos, especialmente a laranja, a tangerina e o limão, contêm hesperidina. É um flavonoide da subfamília das flavanonas, e ele faz algo que nenhuma das 4 frutas anteriores faz com a mesma precisão. Entra nas células endoteliais,
Se posiciona nos pontos exatos onde o estresse oxidativo celular está sabotando a produção de óxido nítrico, e neutraliza os radicais livres antes que eles destruam a enzima óxido nítrico sintase e a mesma enzima que a citrulina da melancia estava alimentando com substrato. Se a romã protege o óxido nítrico depois que ele é produzido, e a melancia fornece a matéria-prima para produzi-lo, a esperidina dos cítricos protege a fábrica em si. É um nível de proteção anterior a todos os outros. É guardar o ponto de origem antes que qualquer produto saia da linha. Um ensaio clínico publicado no European Journal of Nutrition avaliou o efeito da esperidina em homens com endotério comprometido. Após 4 semanas de consumo diário, houve melhora de 26% na dilatação mediada por fluxo, o marcador clínico mais preciso para avaliar a saúde endotelial e a capacidade dos vasos de responder ao aumento de demanda circulatória. 26%. Com o composto presente em uma laranja. Mas a esperidina age em um ponto que nenhuma das outras frutas tocou diretamente, o eixo do estresse. O cortisol elevado, produzido em resposta ao estresse crônico, à privação de sono, à ansiedade de desempenho que se instala depois de uma primeira experiência ruim, interfere na resposta erétil por 2 vias ao mesmo tempo. Ele suprime a testosterona e ativa o sistema nervoso simpático, que é o oposto fisiológico exato do estado que o corpo precisa para que a ereção aconteça. A esperidina demonstrou em estudos de modulação do estresse oxidativo central, reduzir marcadores de estresse celular nas regiões que regulam a resposta ao cortisol. Ela não elimina o estresse, mas ela remove o substrato celular que amplifica essa resposta, e para um homem carregando meses de ansiedade acumulada sobre o próprio desempenho, essa diferença tem peso. Antes de continuar, eu preciso pausar aqui por um momento, porque tem algo que eu quero te oferecer, e que vai fazer sentido especialmente agora que você já entende os mecanismos por trás dessas 5 frutas. Nas últimas semanas, recebi centenas de perguntas de homens querendo saber exatamente como combinar essas frutas, em quais horários, em quais quantidades, e quais outros alimentos potencializam ou anulam os efeitos que acabei de explicar. Por isso eu montei um protocolo. Um guia simples e prático que resume os mecanismos, as doses, os horários e as combinações que aplico com os meus pacientes. Está disponível gratuitamente, o link está na descrição e fixado nos comentários. Você não precisa de nada além do que já existe na sua cozinha. Mas com o guia, você sabe exatamente como organizar tudo isso de forma que funcione de verdade. Porque 5 frutas sem uma estratégia de uso são 5 ingredientes numa bancada. O que eu quero te dar é a receita. Agora, com os 5 mecanismos compreendidos, existe uma pergunta que ainda não respondi: como o corpo integra tudo isso ao mesmo tempo? Qual é a ordem que faz sentido? E por que alguns homens percebem diferença em 2 semanas enquanto outros precisam de mais tempo? A resposta está em um processo que conecta cada um dos circuitos que discutimos, e é exatamente o que você vai entender agora. Mas existe uma coisa que eu preciso te dizer, e que a maioria dos vídeos sobre esse assunto nunca diz, porque é mais fácil prometer do que ser honesta. As 5 frutas funcionam. Os mecanismos são documentados, os estudos são reais, os compostos são rastreáveis. Mas as frutas não trabalham em vácuo. Os mecanismos são documentados, os estudos são reais, os compostos são rastreáveis. Mas as frutas não trabalham em vácuo. Elas trabalham dentro de um organismo, e esse organismo está sendo submetido, todos os dias, a variáveis que podem dobrar o efeito do que eu acabei de te mostrar, ou cancelar completamente tudo que as frutas tentam construir. É por isso que alguns homens percebem diferença em 2 semanas. E outros fazendo exatamente a mesma coisa com as mesmas frutas, nos mesmos volumes, levam o dobro do tempo, ou não percebem nada. A diferença não está nas frutas. Está no que acontece em paralelo. A primeira variável é o sono. E eu não estou falando de sono como descanso, estou falando de sono como fábrica hormonal. A maior parte da testosterona diária é produzida durante as fases de sono profundo, entre as 23 horas e as 3 da manhã. Um homem que dorme menos de 6 horas por noite, de forma consistente, tem seus níveis de testosterona suprimidos em até 15%, mesmo que esteja consumindo todas as frutas certas, nos volumes certos, nos horários certos. Você não consegue compensar com alimento o que o corpo só produz enquanto você está inconsciente. A segunda variável é o álcool.
Não o álcool social, não a taxa esporádica, mas o consumo regular, mesmo que moderado. O etanol interfere diretamente na cadeia de produção de testosterona no nível das células de Leydig e reduz a biodisponibilidade dos compostos vasoativos que as frutas entregam. Um copo de destilado por dia, consumido com regularidade, é suficiente para atenuar de forma mensurável o efeito da romã e do resveratrol da uva no mesmo sistema que eles estão tentando restaurar. A terceira variável é o movimento, não exercício intenso, não academia 5 vezes por semana. Caminhada. 30 minutos por dia em ritmo moderado é o estímulo mecânico mínimo que o endotélio precisa para manter a sensibilidade ao óxido nítrico. Sem esse estímulo, o endotélio que a romã, a melancia e os cítricos estão protegendo perde parte da capacidade de responder ao óxido nítrico mesmo quando ele está presente em quantidade suficiente. As frutas entregam o sinal. O movimento ensina o corpo a ouvir. E a quarta variável, a que mais homens ignoram porque não parece médica o suficiente, é a hidratação. O sangue é aproximadamente 90% água. O volume plasmático, a viscosidade, a capacidade dos vasos de transportar compostos bioativos com eficiência, tudo isso depende de hidratação adequada. Um corpo com déficit hídrico crônico, mesmo que leve, tem circulação com fricção aumentada, entrega de nutrientes comprometida e resposta vascular reduzida exatamente nos tecidos onde você mais precisa que ela funcione. Sono, álcool, movimento, hidratação. 4 variáveis. Nenhuma delas exige suplemento, prescrição ou gasto além do que você já tem à disposição. Todas elas, quando alinhadas a 5 frutas, transformam o que seria uma melhora gradual em uma reativação, porque agora o organismo tem o substrato certo, a proteção certa, o sinal certo, e o ambiente interno preparado para responder a tudo isso ao mesmo tempo. Eu te disse no começo desse vídeo que 74% dos casos de disfunção erétil melhoram com intervenções naturais quando a causa real é tratada pela raiz. Esse número pressupõe exatamente isso, não apenas uma fruta, não apenas um composto isolado, mas um conjunto coerente, onde cada peça reforça a próxima. E agora, antes de encerrar, eu quero te falar sobre o que acontece quando tudo isso já está em movimento, porque existe uma última camada que conecta os 5 mecanismos, os 4 multiplicadores e o momento em que o corpo finalmente responde. O que eu te entreguei hoje não é uma lista de frutas. É um mapa. E mapa só tem valor quando a pessoa que os carrega decide dar o primeiro passo. Ao longo desse vídeo, você entendeu que 52% dos homens acima de 60 anos convivem com algum grau de disfunção erétil, e que 74% desses casos podem melhorar com intervenções naturais quando a causa real é endereçada. Você entendeu que a causa real, na maior parte das vezes, está no endotélio, na circulação, na produção hormonal, na inflamação vascular crônica que avança em silêncio por anos sem dar aviso. Você entendeu que a romã preserva o óxido nítrico do estresse oxidativo, que a casca branca da melancia fornece a citrulina que aumenta a sua produção na fonte, que os mirtilos apagam o fogo invisível que corrói a estrutura que o produz, que a uva escura inibe a aromatase e recupera a testosterona biodisponível que estava sendo desviada antes de chegar onde precisava chegar, e que os cítricos protegem a fábrica inteira do estresse oxidativo celular que sabota tudo que os outros compostos constroem. 5 frutas. 5 mecanismos. Um único circuito que se fecha quando todas as peças estão no lugar. E você entendeu que as frutas não trabalham sozinhas. Que o sono é a fábrica hormonal que nenhum alimento substitui. Que o álcool regular, mesmo em doses moderadas, atenua silenciosamente o que a alimentação está tentando restaurar. Que a caminhada de 30 minutos ativa a sensibilidade endotelial que transforma o sinal em resposta. Que a hidratação é a infraestrutura que carrega tudo isso até os tecidos onde precisa chegar. Isso não é complexo. Não exige suplemento, não exige prescrição, não exige uma transformação radical de vida que você não consegue sustentar. Exige consistência. Exige a decisão de que essa janela ainda está aberta, e ela está, e de que você vai usá-la. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta, e quero que você responda nos comentários. Qual das 5 frutas você ainda não incluía na sua alimentação antes de assistir esse vídeo, e qual você já começa a colocar no carrinho ainda essa semana? Não como exercício acadêmico. Como compromisso.
Porque escrever uma coisa pequena nos comentários é o primeiro passo físico de uma intenção, e intenções sem um primeiro passo físico ficam para sempre no espaço entre o que a pessoa sabe e o que a pessoa faz. Se esse vídeo chegou até você de uma forma que fez sentido, que abriu algo que estava fechado, que colocou palavras em algo que você estava carregando sem conseguir nomear, eu peço que você o compartilhe. Não com todo mundo. Com alguém específico. Um pai, um irmão, um amigo próximo que você percebe que está mais quieto do que antes, mais distante, mais resignado, mas que nunca disse em voz alta o que está acontecendo, porque o silêncio parece mais seguro do que a palavra. Esse vídeo pode ser a primeira coisa que ele vê sobre esse assunto sem sentir vergonha. Isso tem valor. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. O que eu construo aqui não são vídeos isolados, é um sistema. Cada vídeo aprofunda o anterior. Cada protocolo se conecta ao próximo. O que você entendeu hoje sobre circulação e produção hormonal vai fazer sentido em um nível completamente diferente depois do próximo vídeo. Porque o corpo não funciona por peças separadas. E o canal que eu construo aqui tampouco. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o que acontece com o endotélio depois de 30 dias de protocolo contínuo, e por que a terceira semana é o momento crítico em que a maioria dos homens abandona exatamente quando o corpo está prestes a responder.